Bom dia. Queria estar compartilhando mais um estudo, né? Esse estudo tem o nome de Valores da Identidade, né? Então eu creio que Deus vai estar falando nessa manhã, né? Que possa ser de crescimento, né? A gente vai estar orando, né? Para agradecer mais esse dia. Pai, em nome de Jesus, te peço nessa manhã, Senhor, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, Pai. E que o Senhor possa estar nesse momento, Pai, falando comigo, Pai. Trata comigo, Pai. E que seja dito aqui, Pai, seja conforme a tua vontade, Pai, não a minha, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Pai, nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, valores da identidade, né? Esse estudo a gente fez ele, né, para falar um pouco sobre essa palavra identidade, né? E eu queria estar trabalhando com você em cima do texto de Mateus, né? No capítulo 4, né? Que fala sobre a tentação de Jesus, né? É um texto muito conhecido, né? Onde Jesus ali ele é enviado pelo Espírito, né? Para ser tentado pelo diabo, né? Após ter jejuado 40 dias e 40 noites. E ali você vai vendo um diálogo, né, entre Jesus e o diabo, e o diabo sempre querendo distorcer aquilo que Jesus tinha acabado de ser afirmado, né, uma afirmação na identidade dele, né. Então, quando você olha para esse texto, você vai ver ali que o diabo ele começa a falar as questões de quando Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, né? Mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, o diabo já começa ali questionando, né? Se tu és filho de Deus, né? Transforma essas pedras em pães, né? E sempre ali na necessidade, né? Porque Jesus estava ali 40 dias com fome, mas sempre que você vai ver, ele busca essa palavra, se tu és filho, né? E depois ele fala, se tu és filho, lança daqui, né? Jesus fala, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. E assim vai, né? Mas o interessante disso tudo é que no texto, antes desse texto, né? Nesse capítulo 4, Jesus é batizado, né? Então ali no capítulo 3, versículo 17, fala que uma voz do céu dizia, né? Este é meu filho amado, a quem me compraz, né? Então, o diabo tentou distorcer a identidade de Jesus, né? De filho, né? E não só isso, ele usou a própria palavra de Deus, né? Para poder confrontá-lo, né? Então a gente vai estudar um pouco em cima disso, né? Dos valores da identidade, né? Então a identidade, ela é capaz de mostrar, né, quem o ser humano é, né, implica em muitas coisas, né, desde o seu nascimento até o seu estado de hoje, né, as suas condições que ele que vive. E a identidade ela pode ser formada através de cultura, né? Tem vários tipos de lugares, né? Cada um vem de uma cultura diferente, né? A cultura ela é uma influência de conjuntos, né? De experiências humanas, né? Como costumes, crenças, né? Conhecimentos adquiridos, né? Raízes, né? Então, quando você vai ver ali, quando você for pelo Brasil mesmo, que é um país cheio de cultura diferente, você começa a sair, né? Você vai para um estado, para o outro, você começa a ver que cada um tem uma cultura diferente, né? Então, isso fica muito enraizado na identidade da pessoa, né? Os costumes, né? Quando você vai para uma tribo indígena, uma pessoa que já é lá pro lado da Amazônia, ou então você vai no Rio Grande do Sul, cada um tem uma origem diferente, né? E a identidade, ela começa a ser enraizada através desses costumes, dessas crenças.
Então ela tem um pouco daquilo, né, da cultura, né, do meio que você vive, né, a influência que você vive, o conhecimento que você adquiriu, né. A identidade, ela pode vir de valores, né, valores familiares, né, o convívio da sua, ali com seus familiares, aonde você, né, cresceu, aonde você aprendeu, né, ela pode vir de forma intelecto, né, aquilo que você conheceu, né, conhecimento, né, a identidade ela pode ser alicerçada também na forma com que você lidar, né, com as situações, né, do dia a dia e começa a absorver aquilo, né, que está ao seu redor. Então ali vai formar dentro do seu trabalho, né, a sua identidade, né, dentro da escola, né, também ela forma ali também a identidade do indivíduo, né. Mas o que a gente vê muito hoje, né, é uma distorção de identidade, né. Aí você vai entender por que eu tô falando isso, né? Hoje a sua identidade ela pode ser em cima da cultura, ela pode ser de diversas coisas que eu falei aqui, mas ela também pode estar vindo alicerçada através da mídia, né? Hoje a gente vê muito, né? Jovens e adolescentes, né? Tendo uma distorção de identidade, né? Através da mídia, né? Através daquilo que tem sido vendido, né? Para os nossos jovens ou até mesmo para as pessoas, né? Seja qualquer faixa etária, né? Ela tem distorcido através do estilo, né, de vida, através do jeito de se vestir, através do jeito de andar, através de muitas outras situações, né? Então tem tido uma distorção de identidade, valores, né? Às vezes a pessoa é criada para ser de um jeito, né? E quando se depara a uma certa idade, ela já começa a se sair daquilo, né? Porque tem uma distorção ali de identidade, né? A distorção de identidade, ela leva o indivíduo a ser aquilo que ele tem, né? Não aquilo que ele é, né? Muitos formam sua identidade através daquilo que eles têm, aquilo que, 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 que vão reafirmar eles diante da sociedade, né? Seja na matéria, seja no conhecimento, né? Seja numa profissão, mas a realidade disso tudo é que a sua identidade ela não pode ser formada naquilo que você tem, né? A sua identidade ela tem que ser firmada naquilo que você é, né? Então, quando você olha para esses fatores, né, você vai ver que as pessoas se reafirmam, né, em muitas coisas, né, a identidade da pessoa ela é reafirmada, né, em muitas situações que ela usa, né, como artifício, né, mas eu quero te trazer uma verdade bíblica, né, a verdade da palavra de Deus, né, que independente do que você tem, é claro que, né, a gente tem que ter acesso cultura, né? A gente tem que estar em crescimento com muitas outras coisas, né? Com experiências, com raiz, com costume, com crenças, né? A gente tem que ter acesso, sim, à mídia, né? A gente tem que estar participando, né, desse desenvolvimento da sociedade. A gente tem que ter, sim, né, a origem familiar, né? A nossa identidade, né? A nosso alicerce ali. Mas eu quero te trazer uma outra verdade, né? Que tudo isso, né, que você carrega, né, no decorrer da sua vida, ela tem uma origem, né? E a origem disso tudo é que você é filho de Deus, né? Você pode ser alicerçado em qualquer coisa, né? Mas antes disso tudo você é filho de Deus, né? Às vezes eu vi assim dentro da obra de Deus, eu até comentava muito, né? Você pode ser um pregador, você pode ser. Gente, eu estava dentro de uma base, então eu falava, você pode ser pregador, você pode ser pastor, você pode ser um advogado, você pode ser um professor, você pode ser
um médico, você pode ser um músico, você pode ser... Mas antes disso tudo, você tem que ser filho de Deus, né? Porque todas essas atribuições humanas, né? Ela tem que estar voltada naquilo que vai te preencher, né? Que é a paternidade de Deus na sua vida, né? Porque senão você vai caminhar, né, na sua vida e muitas coisas vão passar, né? Mas a identidade real disso tudo mesmo, né? A origem, né? Onde você veio, né? Que você veio do pó né? E o pó vai voltar, né? Então, quando fala da origem do homem, né? Da onde que é a raiz, né? A raiz dele é Deus, né? E Deus, quando ele reafirma, né? Jesus Cristo, ele fala ali, né? Esse é meu filho amado, é quem eu me comprazo, né? Então Jesus Cristo, quando você vê ele ali, ele sabia, né, desde o início, né, que ele era filho de Deus, né? Ele sabia da identidade que Deus tinha posto nele, né? Então eu quero te falar também que independente, né, que se alguém tentou distorcer a sua identidade e você por algum motivo você foi pro lado da delinquência ou pro lado da, eu não sei, né, uma dupla personalidade, né? A distorção de identidade muitas vezes ela faz com que as pessoas, né, a personalidade dela fica abatida, né? Uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra e fica nesse embaraço, né? Mas eu quero te falar pra você, né, que você não é, se alguém falou um dia que você é um vagabundo ou o que seja, né, alguma palavra que te feriu, eu quero falar para você que você é filho de Deus, né? A origem disso tudo que você é filho, né? Desde quando você nasceu, a palavra de Deus fala que antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, ele já te conhecia, né? Então, tudo é um propósito de Deus, né? Mas só que quando a gente não está nesse propósito de Deus, a gente não compreende essa verdade, né? Tudo pra gente não tem sentido, né? Porque eu creio que muitos devem fazer muitas perguntas, né? Por que que eu vivo, né? Para onde que eu vou? O que que eu tô fazendo aqui, né? Que para mim, né? Nada importa se dia da manhã, eu não sei o que vai acontecer. Mas quando você tem essa verdade bíblica, né? Essa verdade, essa reafirmação, né? Essa revelação do Pai que você é filho, você pode ter certeza, né? Que a sua vida começa a ter um significado diferente, né? Então eu quero te falar, né, que independente de conhecimento, independente de cultura, independente de valores, né, familiares, antes disso tudo, né, você é filho de Deus, né? E quando é interessante a gente ver isso, porque os valores da identidade, ela tem algumas revelações, né, que começam a implicar na vida do homem e que ajuda ele ter uma caminhada, né? Que é quando a pessoa começa a compreender essa identidade de filho, né? Essa identidade de filho de Deus, é interessante porque ela fortifica a personalidade da pessoa, né? A pessoa começa a caminhar numa direção, né? Porque ela vai ter sentido, ela vai começar a dar sentido na vida dela, né? A pessoa sabe aonde ela quer ir, aonde ela quer chegar, né? Porque vão vir muitas situações para querer distorcer a identidade dela, para levar ela para outro caminho, mas quando ela tem essa revelação, ela vai saber onde que ela ir, onde ela quer ir, aonde ela quer chegar. Jesus Cristo, ele, por incrível que pareça, ele sabia que ele tinha que padecer, né, o sacrifício vivo, mas ele, desde o início, ele não murmurou, ele não questionou, pelo contrário, quando ele está ali no Getsemane, que ele começa a orar, ele fala para o Pai, né, Pai, afasta de mim esse cálice, né, mas seja feita a tua vontade, né. Então ele não questionou porque ele sabia da vontade de Deus para a vida dele. Então isso é identidade, né? Isso é valor, né? Alicerçado, né? Quando você sabe do valor da sua identidade, você quebra as dúvidas, né? Toda dúvida, né? Tudo aquilo que vem para querer tirar a direção, né, da sua vida, aquilo que vai te fortificar, você começa a quebrar essas dúvidas, né? Porque você vai saber
aonde você quer ir, de onde você veio, para que você está aqui, né? Você não está aqui só para ser mais um, né? Você é filho de Deus, né? Essa é a verdade bíblica, né? Que eu quero te dizer, né? Que independente de crença, de religião, de cultura, né? De denominação, você é filho de Deus, né? Você é filho de Deus, né? Desde o início ele sabe, né? De todas as coisas, né? Então, quando se fortifica essa identidade, né? Essa revelação, né? Essa revelação da paternidade de Deus, você pode ter certeza que hoje o que você mais vai ver é o Brasil, principalmente, é um Brasil órfão, né? De paternidade, né? Porque tudo quanto a paternidade de Deus, ela, por incrível que pareça, essa paternidade, essa reafirmação de filho, né, ela começa dentro do lar, porque quando a pessoa não compreende essa paternidade de Deus na vida dela, ela começa a transferir para Deus, né? Se você não teve reafirmação humana, você não teve esse direcionamento, essa firmeza, né, do homem, você vai transmitir para Deus, né? Mas eu quero te falar, né? Eu quero te falar hoje, né? Nessa manhã, né? Que independente, né? Se não reafirmaram, né? Essa verdade bíblica, né? Essa verdade de Deus, né? Eu quero falar para você, né? Que você é filho de Deus, né? Independente do que aconteça, né? Você tem que ter essa verdade bíblica, né? Porque você vai entender que Deus, ele não está preocupado se o que você tem, né? Ou que você às vezes até é diante da sociedade ou diante dos olhos dos homens, né? Mas Deus, ele se atenta para aqueles que reconhecem, né, a paternidade dele, né? Porque tudo isso são atributos humanos, né? Tudo isso são condições ao qual o homem conseguiu chegar buscando, né? Ali através do estudo, através do seu trabalho, né? Ou através da vida, né? Ou então através de raízes até familiares, de heranças, né? Mas só que tudo isso passa, né? Mas a verdade de Deus, né? Que a paternidade dele, né? A herança que ele deixa para você, isso não passa, né? Você reconhecer que você depende dele para todas as coisas, né? Até o fôlego de vida, né? Se hoje a gente acorda com saúde é por causa da paternidade de Deus, né? A herança que Deus nos dá, né? Então, é necessário ter esse valor da identidade alicerçado, né? Então, quando você começa a compreender isso, né? Começa a vir o crescimento, né? A maturidade, né? Você começa a entender, né? Para que você tá aqui, né? E dificilmente muitas coisas não vão conseguir te corromper, né? Porque você já vai ter uma identidade alicerçada, né? Uma identidade ao qual você vai entender aquilo, né? Que Deus tem feito na sua vida, né? Mesmo diante das dificuldades, né? Diante das adversidades, né? Mas é necessária essa segurança, né? Para que você não entre num estado de confusão, né? De distorção de mente, né? De distorção de identidade, de caráter, né? Por isso que é necessário você estar firmado nessa verdade, né? Que você é filho, né? Então, quando você olha aqui para a palavra de Deus, né? O diabo, ele usou a debilidade física, né? Que Jesus estava ali, né? Oferecendo pão. Jesus fala para ele que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Ele tinha alicerce, né? Ele tinha princípio, né? De saber que Deus estava ali, a palavra de Deus estava com ele, né? O diabo leva ele transporta ele para a cidade, né? Diante do pináculo, né? E fala, se tu és filho de Deus, né? Lança daqui abaixo, né? Porque está escrito, né? Os seus anjos dará ordem, eles vão te salvar, né?
E Jesus também diz para ele não tentar o Senhor teu Deus, né? Então o diabo ele já querendo levar o próprio Jesus ali até se for olhar para o lado humano, né, ao suicídio, né, pulando ali, né, e sarcástico, né. Então vai vir situações que vão colocar dúvida na sua cabeça, dúvida na sua mente, né. Mas quando você está alicerçado, né, você sabe o que você quer, onde você vai, né, a sua identidade, você vai saber como lidar com essa situação, né. E Jesus fala para ele, não tentará ser o teu Deus, né. Novamente transporta ele, né, e fala assim que o diabo fala, ó, todos os reinos, o mundo é a glória, é deles, e diz, tudo te darei, né. Então ali ele já usou o que eu queria falar, que eu estava falando, né, os valores humanos, né. Ele usa ali o mundo, né, a glória, o que seria bom aos olhos, né, a concupiscência da carne, para distorcer a identidade de Jesus, né. Fala que tudo ele ia dar para Jesus, né, se ele adorasse, né, o diabo, né. Então ele usa ali os bens materiais, né, o que corrompe o homem, né, o que faz o homem distorcer a identidade dele, né, de filho, muitas vezes faz o homem distorcer o caráter honesto, né. E o diabo ele usa isso muitas das vezes, né, para querer distorcer a identidade, né, do homem, né, o dinheiro, a ganância, o poder, né, a luxúria, a avareza. Então Jesus fala para ele, né, vai-te daqui, Satanás, porque está escrito, né, ao Senhor teu Deus adorará e só Ele servirá, né. Então o que eu quero te dizer, né, independente do que aconteça, seja a dificuldade que você passar, as dúvidas que vão vir, né, às vezes até o desgaste físico, emocional, né, mas não venda aquilo que Deus te deu, né, que é essa herança de filho, né, mesmo que seja difícil, né, busque essa identidade alicerçada, né, a segurança, né, quando você começa a entender isso, é a segurança que Deus te dá, né. Pode acontecer muita coisa, né? Às vezes parece que até o mundo vai desabar na sua cabeça, né? Mas quando você tem essa revelação e você compreende, né, que você é filho de Deus, você sabe que Deus não vai te abandonar, né? Às vezes um homem ele pode te abandonar, as pessoas podem te abandonar, mas Deus ele não te abandona, né? Ele sempre vai estar te mostrando, né, a paternidade dele, né, nos momentos de dificuldade, né, como aconteceu com Jesus Cristo aqui, né? Ele foi tentado, né? Ele poderia ter cedido, né? Ele poderia ter cedido só que ele mostrou ali, né, que acima de tudo, ele tinha a identidade dele alicerçada, né? Então o que eu quero te falar nessa manhã, né? Esse estudo rápido, né, sobre a identidade, né? Que a sua identidade ela possa não vir através daquilo que você tem, né, daquilo que você adquiriu, ou daquilo que as pessoas, né, vão influenciar, né, mas ela possa estar vindo daquilo que você é, né, que é filho de Deus, né, essa verdade bíblica, né. A identidade, ela, quando é pelo externo, né, aquilo que está em nossa volta, né, ela nos fundamenta em muitas coisas, né, porque no externo há muitas opções, né, para você se afirmar, né, mas quando é interno, né, quando fala das coisas internas que vem de dentro para fora, né, é aquilo que não há como às vezes aos olhos humanos, né, a gente compreender, né, porque tudo passa, né, nessa vida, né, e assim, muitas coisas você vai entender só quando você às vezes estiver mais velho, ou que você vai olhar para trás, né, e ver que tudo passou, né, foi bom, tudo foi de crescimento, né, não tô falando, hoje eu tô com 30 anos, né, mas às vezes a gente conversa com pessoas com mais idade, mais sabedoria, elas vão falar isso, né,
tudo vai passar, né? Mas quando implica, né, no interno, né, naquilo que está dentro, né, a paz, né, o regozijo na alma, né, aquilo que vai trazer para você um refrigério, né, uma coisa que vai te afirmar, né, isso implica nas verdades de Deus, né. Você, quando fala de interno, né, que produz de dentro para fora do homem, né, isso fala da verdade de Deus, né. Você olhar para trás e ver que Deus ali, ele operou, né, você soube discernir o tempo e o modo das coisas, né. Então é necessário, né, que você tenha essa afirmação, né, essa identidade afirmada em Cristo, né. Então é isso que eu queria deixar, né, para você, né, nessa manhã, que os nossos alicerces, né, sejam como daquele homem prudente, né, que edificou sua casa na rocha, né. A palavra de Deus tem uma parábola que ela fala, né, que aquele homem teve dois homens, né, um prudente que edificou sua casa na rocha, vieram as ondas, o vento impetuoso e a casa ficou, né, do mesmo jeito, né, ela não continuou firme, né. Agora fala daquele que foi imprudente, né, que não alicerçou a casa dele na rocha, né. E quando veio a primeira tempestade e os ventos assopraram, foi grande a queda, né. Então, erro a gente vai ter sempre, né. Mas quando você começa a alicerçar a sua casa na rocha, a base, né, quando você faz a base, né, que é o mais difícil, né, vai vir muita coisa, né, mas a sua identidade vai estar firmada, né. Então é isso que eu quero falar para você, né, que qualquer problema emocional, qualquer problema, seja na área espiritual, física, mental, ele pode vir para te abalar, né, e vai vir, né, a gente não é isento dessas coisas, né. Mas quando você sabe a identidade que Deus te colocou, né, que é de filho, né, filho de Deus, né, a palavra de Deus ali em Romanos fala que Deus, o mundo, né, anseia, né, pela manifestação dos filhos de Deus, né. Até a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus, né. A palavra de Deus também fala ali em Romanos, no capítulo 8, versículo 39, né, que não há altura, nem profundidade, nem criatura, nem um porvir, nada vai nos separar do amor de Deus, né. Muitas vezes a gente se separa, né, da verdade de Deus, mas Deus nunca ele separa da gente. Deus, a sua fidelidade nunca se aparta, né. Ele olha para a humanidade, né, mesmo para muitos que estão de caminho de mal a pior, né, mas ele olha sempre para o homem, né, e fala que ele ama o homem, ele ama a humanidade, né. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né, unigênito, né, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né. O seu único Filho Deus deu, né, na cruz do Calvário, pelo sangue carmesim, né, para pagar ali com o sangue carmesim. Ele pagou as nossas vestes, nossos pecados, né. O que eu quero te falar, Deus, que quero te falar nessa manhã, que Deus, ele, na sua palavra, ele fala também que ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador, né. Então, independente da situação que você esteja, né, busque, né, se alicerçar essa identidade, né, essa identidade em Cristo, né. Mesmo que seja difícil, às vezes você vai me perguntar o que ele está falando, né, mas leve seu pensamento a Deus, né. Leve sempre seu pensamento a Deus. Peça para que Deus te guie, te mostre, né, porque Deus é Pai, né. Ele cuida dos seus quando dormem, né. Então, é essa palavra que eu quero te deixar nessa manhã. É dos valores da identidade, né? Os valores da identidade. E é isso aí. Queria estar agradecendo nessa manhã e dizer que Deus, ele reafirma a nossa identidade todas as manhãs, né? Todos os dias, né?
Amém. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nessa manhã, Pai, reafirmando a nossa identidade. Mostra, Pai, a sua paternidade, né, Pai, para nossas vidas, que possamos ter essa revelação de filho, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço nessa manhã, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até agora. Obrigado porque o Senhor é um Deus que cuida, Pai. O Senhor é um Deus fiel, Pai. Mesmo a gente sendo infiel, o Senhor é fiel conosco, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu te peço nessa manhã, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito até agora, Pai. Amém. Marco Antônio Lobato Júnior, Sacramento, Minas Gerais. Valeu.